elaboração coletiva do projeto político-pedagógico. Nós vamos essa unidade 3 bastante prática, porque ela vai trazer formas de como o gestor poderá fazer realmente a escrita de todos os marcos que existem dentro do projeto político-pedagógico. Então, o objetivo dessa unidade é perceber a importância desse diretor como mediador e articulador da reelaboração do projeto político-pedagógico. Então, a atividade 3 será no formato de fórum e trará uma das partes que a gente colocou dentro dessa unidade, que são as dificuldades que geralmente o diretor tem e que encontra mediante essa reelaboração, tanto na questão de resistência dos professores, quanto na dificuldade de chamar toda a comunidade para esse momento de reconstrução, né? Então, são várias dificuldades que a gente pode perceber quando a escola vem reconstruir o PPP, né? Às vezes são os horários que são muito complicados. Como é que a gente vai chamar toda a comunidade escolar, sendo que os pais têm um horário difícil para estarem dentro da escola? Como é que nós vamos chamar todos os professores em um determinado horário para fazer essa reconstrução? Como é que nós vamos lidar com as diferentes opiniões dentro de um grupo? Às vezes um professor tem uma concepção, outro professor tem outra concepção. Então, como é que o diretor, entendido como mediador desse todo esse processo, vai poder organizar esses momentos de reelaboração? Então, o que diz aqui na atividade 3? O processo de reelaboração da escrita do PPP é um momento de reflexão sobre a prática educativa, já existente na escola, e de proposição de ações para a melhoria da mesma. Dessa forma, descreva com suas palavras qual a importância do diretor nesse processo. No texto da unidade 3, apresentamos alguns obstáculos para a reelaboração do PPP. De acordo com Vasconcelos, eles podem ser o comodismo por parte dos sujeitos. Muitas escolas, né, pela nossa experiência, pelo que a gente tem, né, de experiências vindas dos núcleos, nós vemos que a escola às vezes está acomodada, não quer fazer essa mudança, não entende esse PPP como documento vivo, que vai trazer, que vai orientar a prática pedagógica da escola, então ela se acomoda e não quer fazer essa mudança, né? Como diz por parte também dos professores, da equipe pedagógica. Então, esse seria um dos obstáculos vistos na reelaboração do PPP. Outro obstáculo é o imediatismo e pressa. Muitas vezes, apenas para atingir cumprir, né, algo burocrático que o núcleo está pedindo, porque a escola precisa de um novo parecer, a escola precisa de um novo, fazer alguma mudança, algum adendo, então ela faz todas as pressas, né, para ontem, sem repensar nesse processo como um todo, sem fazer uma reflexão sobre todas as partes que compõem esse projeto político-pedagógico. Ela não faz uma análise de como está essa realidade da escola, será que continua mesmo? Será que nós atendemos os mesmos sujeitos hoje do que da outra vez que nós fizemos o PPP? Então, elas querem fazer com pressa e, às vezes, acabam não revendo todas as concepções, todas as informações que tem dentro desse PPP. Outro obstáculo é o perfeccionismo, né? Então, a gente vê que tem pessoas que querem fazer com tanto perfeccionismo que acabam, às vezes, entrando em atrito com outras pessoas que querem fazer, talvez, com pressa. Então, a gente sabe que isso vai causar bastante conflito dentro dessa reelaboração. Outra questão que é um obstáculo é a falta de esperança e confiança na instituição. Enquanto os professores dessa instituição não se sentirem pertencentes a esse ambiente, enquanto esses professores, a gestão, a equipe pedagógica, não vestirem a camisa dessa escola e não pensarem nela, não pensarem na perspectiva de uma escola de qualidade, numa escola que vai fazer a mudança na realidade desses estudantes, dessa comunidade onde ela está inserida, enquanto essa escola não tiver como está escrito ali, esperança e confiança no trabalho da escola, esse PP não vai ser efetivo. Formalismo na realização do projeto, enquanto ele for visto apenas como um documento burocrático, então ele vai ser um obstáculo. Senso comum pedagógico,
O projeto político-pedagógico, ele precisa de um aprofundamento, ele precisa de pesquisa, ele precisa de reflexão. Então, com certeza é um obstáculo, né? É um momento difícil, é um momento de estudo da escola, e se a escola faz isso com pressa, se a escola não vê nisso uma parte fundamental das suas, né? Se a escola não vê isso como fundamental dentro de suas ações, o PPP não vai conseguir atingir a sua finalidade. Nominalismo e concepções pedagógicas, esse é um grande obstáculo, né? Porque hoje nós temos várias vertentes, várias concepções, e assumir isso é bastante difícil, entendendo que a escola age na contradição, age dentro de uma perspectiva que contradiz muitas vezes as suas concepções mesmo, né? A prática, né? Isso. A sua prática é diferente do que ela assume. E é realmente esse espaço de contradição. Então, as concepções, muitas vezes assumidas por um determinado professor, não são as concepções assumidas por outro professor, ou pela gestão, ou pelo que foi definido coletivamente. Então, esse pode ser um obstáculo na construção do PPP. Lembrando que o aluno é um, né? É um que está ali. Então, cada um chega com uma concepção e para o aluno como fica. Exatamente. Né? Como é que nós vamos assumir isso, né? Será que essa concepção que nós estamos assumindo atende à nossa realidade, à nossa comunidade, à função social da escola, enquanto emancipadora dos seus sujeitos, né? Pensando que o aluno é a prioridade sempre, né? Nossa prioridade. Falta de experiência ou rotatividade das pessoas da equipe. A gente vê hoje que muitas escolas trabalham com um grande número de professores PSS, então, às vezes, não conseguem fazer esse trabalho de reelaboração no intuito de que todos participem, de que todos vistam essa camisa da escola, que todos tenham essa mesma visão. Então, a gente sabe que esse é um grande obstáculo, né? Porque essa rotatividade, né? Muitos professores entram, saem, então esse acompanhamento desse processo fica um pouco debilitado. Na verdade, Ana Paula, nem só o professor, né? A equipe pedagógica também, exatamente. Né? Então, assim, para dar continuidade a todo esse processo, seria o mais interessante que essa equipe fosse, né? Tivesse um tempo maior na escola. Porém, a gente sabe das dificuldades que existem nas escolas, e isso é um dos grandes obstáculos. Falta de condições objetivas de tempo, espaço para encontro, reflexão, elaboração e acompanhamento do documento. Então, essa falta de espaço, falta de horário, falta de engajamento para que as pessoas possam se reunir para debater esse documento é um dos obstáculos. Falta de exercício democrático na escola, no entendimento de que muitos diretores, muitos gestores entendem isso como um papel apenas da equipe pedagógica, não entendendo a importância da coletividade nesse momento, não trazendo para dentro da escola e para dentro desses momentos de reflexão toda a comunidade escolar. Então, esses são um dos grandes obstáculos, né? Então, o intuito dessa atividade é que o gestor escolha 2 obstáculos citados e apresente quais ações esse gestor realizaria para superá-los. Então, o gestor vai escolher 2 desses obstáculos e vai falar como ele já vem trabalhando ou como ele imagina que devem ser trabalhados esses 2 obstáculos que foram citados, né, para que a reelaboração do PPP atinja a sua finalidade, atinja a sua eficácia. Interaja com 2 de seus colegas com comentários questionando ou sugerindo ações. Então, assim como na outra atividade da unidade 2, será um momento bastante rico na troca de experiências. Então, qual que é o objetivo? Ressaltar a importância do diretor como articulador e mediador no processo de reelaboração do projeto político-pedagógico. Então, a gente entende o diretor como mediador de todo esse processo, inclusive nessas questões do obstáculo. Claro que ele não vai se fazer sozinho, a gestão não é feita sozinha, mas ele tem que se entender como mediador. Então, ele vai promover um momento para discutir, vai chamar os pedagogos para auxiliar ele nesse momento, vai chamar os professores, né? Então, mas ele tem que se ver como a pessoa responsável por esse processo, como um articulador, como mediador, né? Com certeza, com auxílio de outros profissionais da escola, para superar essas dificuldades
e para realizar o seu trabalho, o trabalho e a reelaboração do PPP da melhor forma possível. Então, o que cabe a você, professor tutor, nesse momento? Como avaliar essa atividade? Ao avaliar essa questão, é importante que você verifique se, ao respondê-la, o cursista compreendeu que também é responsabilidade do diretor a mediação, articulação e organização da elaboração do projeto político-pedagógico. Ele tem que se entender como grande articulador. O cursista deverá perceber que, como articulador no espaço escolar e mediador do trabalho pedagógico, o diretor deverá propiciar momentos e espaço para as discussões e elaboração do PPP, bem como acompanhar o trabalho da equipe pedagógica em relação ao trabalho desenvolvido com os professores durante as atividades e reuniões pedagógicas. O texto deve estar fundamentado na leitura da unidade 3. Então, mais uma vez, o diretor, no acompanhamento de todas essas questões pedagógicas, como mediador do trabalho pedagógico dessa escola, como articulador de toda a organização administrativa, da organização de espaços, de organização de horários nessa reconstrução. Além disso, é importante que você, tutor, também participe do fórum, participando, comentando, colocando suas experiências ou inserindo outros questionamentos.